O Luiz Aragão está com a gente. Vamos. Aí coloque o Luiz na tela com a gente. Olá, Luiz, boa tarde para você, obrigado por estar aqui. Boa tarde, Kennedy. Boa tarde, Toledo. Boa tarde a todos aí. Ó, o Luiz Aragão é pesquisador do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele coordena lá, ele é chefe da divisão de observação da Terra e geoinformática, lá do Instituto. Ô, Luiz, a primeira pergunta que nós pensamos em fazer para você, para começar essa conversa, é onde que o Brasil está queimando e por quê? A gente tem visto o agravamento da seca na Amazônia, Cerrado, calor extremo, queimadas no Pantanal e em outros pontos do país. Explica para a gente onde está queimando e quais são as razões, Luiz. Bom, o Brasil, nessa época do ano, inicia-se uma temporada de fogo, devido principalmente ao clima mais seco na região norte, centro-oeste do país, e a combinação com o uso do fogo para práticas agrícolas. As pessoas elas queimam áreas de pastagem para renovar o pasto e também associado ao desmatamento. Durante o processo de desmatamento existe esse processo de corte e queima da vegetação para remover o material vegetal da área. Então, esses fatores eles geram um aumento das queimadas, principalmente como áreas mais atingidas, temos a Amazônia, né, que é o bioma, né, que nós chamamos com maior número de queimadas, mais de 40% dessas queimadas elas estão ocorrendo no bioma Amazônia. Em seguida, cerca de 30% das queimadas ocorrendo na região do Cerrado, que é a região central do Brasil, uma vegetação um pouco mais seca, com muita atividade de desmatamento ocorrendo, e uma área muito preocupante também, que é um centro de biodiversidade do país e do mundo, a região do Pantanal, que mais ou menos 10% de todo o fogo do país está ocorrendo nessa região. Então, a combinação desses fatores, clima mais o uso da terra utilizando o fogo, levam a esse aumento de queimadas durante esse período. Luiz, olhando aqui os dados de vocês, aliás, eu recomendo muitíssimo as pessoas entrarem no site terrabrasilis.dpi.imp, com N de nacional, né? .br, que lá vocês vão encontrar uma miríade de informações que o INPE fornece e quase que em tempo real, se não em tempo real, né? Mas sobre tudo que refere a meio ambiente, monitoramento do meio ambiente no Brasil. Olhando aqui a série histórica de vocês, a gente vendo a soma do país, todos os biomas, vocês fazem um ano de junho a julho, de julho a julho, né? Por causa da. Até julho, quer dizer, o período que vai de agosto, se eu entendi bem, você me corrija se eu estiver errado, de agosto de 2023 até julho de 2024, foi um recorde de área queimada no Brasil, é isso? Nós temos o aumento do fogo ocorrendo em 2024, principalmente devido ao fenômeno do El Niño, que ocorreu do ano de 23 para 24. Então, Perfeito. durante esse período, é um período de chuva na região amazônica, no cerrado do país. Mas, com o El Niño, houve uma redução dessa chuva, incluindo o Pantanal também. Então, essas áreas não recarregaram de água e entraram agora no período mais seco do ano, com esse déficit de água. Então, nós estamos vendo valores elevados de queimadas. Por exemplo, no Pantanal, o ano com o maior número de queimadas foi 2020. Em 2024, nós já temos, né, nesse período, não chegamos ainda no final do ano, mas de janeiro até agosto, nós já temos números superiores ao que ocorreu no ano de 2020. Então, o que a gente espera é que esse número de queimadas ele ainda se eleve mais, tendo seu pico no mês de setembro. Né? Então, em várias localidades, né, do país e municípios e estados, nós temos valores mais altos do que já foi monitorado anteriormente.
Só para entender ainda, isso daqui é consequência, como você falou, da crise climática, uma soma da crise climática de longo prazo, mais o El Niño, que é um fenômeno, né, que se repete de tempos em tempos, mas tem uma conexão também com o desmatamento, né? Quer dizer, você precisa ter matéria orgânica derrubada, né, morta, que facilita o fogo. Nesse caso específico, agora de 2024, qual que é o papel do desmatamento nessas queimadas? É indefeito resquício dos desmatamentos do passado? Ou são novos desmatamentos? Como é que você vê essa ligação? Bom, acho que você colocou um ponto correto. Primeiro, acho que é importante deixar claro que a maioria do fogo que ocorre no país é em decorrência da ignição antrópica, a ignição gerada pelo homem. O fogo natural tem estudos que mostram que apenas 5% das áreas que queimam são em decorrência de raios, né, e causas naturais. Então, o primeiro ponto é esse: o fogo ele é derivado de ações do homem. Ah, Segundo, também muito bem colocado, nós precisamos de uma receita que é clima seco, as fontes de ignição que são antrópicas e o material combustível que para queimar. Né? Então, com esses três elementos, nós temos a possibilidade de ocorrência do fogo. Nós vemos o desmatamento na Amazônia, também a plataforma Terra Brasilis, ela provê esses dados de desmatamento para o Brasil como um todo. Né? Na Amazônia, o desmatamento não tem aumentado, né, em relação aos anos anteriores. No entanto, no Cerrado, nós vemos um aumento desse desmatamento em relação aos anos anteriores. Né? Então, temos no Cerrado, por exemplo, uma causa do fogo mais associada ao processo do desmatamento, somado ao uso da terra de desmatamentos anteriores, onde também se utiliza o fogo. E na Amazônia, nós temos uso do fogo nas áreas já abertas, com parte do fogo sendo utilizada para novos desmatamentos, principalmente se a gente pega municípios como Lábrea, né, Apuí, que são no estado do Amazonas, que são áreas com muita atividade de desmatamento atualmente. Então, o desmatamento nessas áreas o fogo nessas áreas tem uma relação direta com esse desmatamento. Mas o padrão geral é uma composição desses elementos. No Pantanal, por exemplo, nós temos o desmatamento ocorrendo na cabeceira, né, da bacia do Alto Paraguai. E ali você tem geração de fonte de ignição, né, junto com na parte baixa, né, da região do Pantanal, onde você tem as áreas alagadas, uma falta de água, de chuva, né, que não foi capaz de elevar os níveis dessas áreas alagadas, então essas áreas ficaram expostas, com muita matéria orgânica exposta e pronta para ser seca, e com isso, né, o fogo que é colocado para o uso agrícola, ele se espalha nessas áreas. Então, Ô existe Luiz, essa relação direta. Luiz, é só agronegócio então que está desmatando? É isso? A causa principal do desmatamento, sobretudo no Cerrado, é para queimar, desmatar, queimar, para poder plantar outras culturas, plantar soja? Ou pasto? Então, a causa do desmatamento, ela tem os dois lados. Tem o desmatamento que é direcionado para a produção agrícola, né? Mas a maioria desse desmatamento é um desmatamento ilegal para a apropriação de terras, né? A apropriação ilegal, grilagem de terras. Essas terras, elas então são abertas e, com isso, incentiva-se a mudança de legislação para que essas terras elas se tornem, então, legais para a produção agrícola. Então, o que a gente vê é muita conversão, por exemplo, de áreas de floresta para
áreas de pastagem. A pastagem é digamos, uma situação intermediária dessa terra e, posteriormente, a pastagem sendo convertida para áreas agrícolas, né, de produção mais intensiva, como a soja. Então, principalmente, existe muita exploração ilegal para, né, a estocagem de terra na região para posteriormente Mas isso utilizar. mais na Amazônia, né, do que no Cerrado. Porque no Cerrado tem uma questão que é o chamado desmatamento legal. Reserva legal na Amazônia, ela tem que ser de 80%. Pode desmatar até 20%. No Cerrado é o contrário. Pode desmatar até 80% e uma reserva de apenas 20%. A grilagem é mais na Amazônia. No Cerrado é o problema. É gente que tem terra legalmente que está acabando com o Cerrado, é isso? Não, perfeito. O Cerrado ele ainda tem muita área que pode ser desmatada legalmente, né? Por isso, tem que se encontrar incentivos econômicos que possam substituir o uso dessas áreas, né, para um uso, né, que seja mais sustentável, que evite o fogo, que preserve a biodiversidade e o funcionamento daquela área nativa, né, para o provimento de serviços ecossistêmicos, por exemplo, como a água, porque se a gente desmata essas áreas para né, a implementação de culturas agrícolas, a gente pode ter problemas depois para manter essas culturas pela falta de água devido ao descumprimento do fluxo do ciclo hidrológico na região. No Cerrado, Luiz, me corrija se eu estiver errado, das 12 bacias hidrográficas do Brasil, 8 começam no Cerrado. Os rios do Cerrado abastecem essas bacias. É esse o dado, não é? E Isso, aí o você Cerrado compromete a segurança hídrica do país, não só do Cerrado, né? é um ponto crítico quando a gente pensa em termos de economia nacional, né? Porque a agricultura ela é o centro das nossas exportações. Quase 50% das nossas exportações vêm da agricultura. Se você não tem essa geração de água nas bacias hidrográficas que têm origem no Cerrado e alimentam os rios brasileiros, nós teremos não só um problema para alimentar a própria agricultura, mas uma insegurança hídrica, né, para alimentar tanto as populações quanto a questão de energia elétrica, né, que a nossa matriz basicamente de hidrelétricas, né, e teremos, então, problemas econômicos também relacionados com a produção industrial, que depende da energia e que depende da água. Então, a gente tem uma conexão de fatores que nós temos que realmente reavaliar como tratar para que a gente possa se desenvolver e manter esse desenvolvimento no futuro. Eu estou vendo aqui no site de vocês que, apesar de a gente ver pontos de queimada em praticamente todos os estados aí do bioma que tem o Cerrado, de São Paulo ao Maranhão, há uma concentração em algumas áreas. E me chama a atenção que, por exemplo, a área da ilha, perto da Ilha do Bananal, né, que é uma área indígena, tem uma grande concentração de queimadas. Você vai lá para o centro do Maranhão, também terra indígena Canela, também uma grande concentração de queimadas. São novas fronteiras agrícolas, são pessoas tentando explorar áreas que deveriam estar preservadas, tentando transformá-las em pastagem. Como é que explica isso? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental, excelente que você tenha colocado, porque assim, você tem um foco relacionado, né, com essas incursões, né, de abertura de novas fronteiras, e você tem um foco para o uso tradicional. Inclusive, quando a gente trata a questão de mitigação do fogo, fogo zero, a gente tem que pensar que existem comunidades tradicionais que usam o fogo ao longo do seu histórico, né, de conhecimento, né, do uso daquela terra. Então, normalmente, a gente consegue, sim, enxergar vamos chamar de bolhas, né, de queimadas,
nessas áreas que são áreas indígenas, né, de culturas nativas, no Pantanal também ocorre muito isso, né, devido ao uso tradicional do fogo. E aí vem uma questão que nós temos que pensar como sociedade, que é a seguinte: nós estamos vivendo num mundo, né, diferente. É um mundo muito mais quente, é um mundo com extremos de seca muito mais intensos e frequentes, e temos que reavaliar como que essas populações tradicionais devem utilizar o fogo, né? Então, existe uma necessidade de ação dos governos para apoiar essas populações e demonstrar o problema das mudanças climáticas, o problema climático global que nós enfrentamos e buscar alternativas ao uso do fogo dentro dessas áreas, porque, por exemplo, o Pantanal pode ser muito perigoso, porque são áreas que normalmente estão alagadas. Quando essas áreas secam, elas expõem uma quantidade de matéria orgânica muito grande em lugares inacessíveis, e a população que está usando fogo ali, se perder o controle, é praticamente impossível de você apagar esse fogo, né? Então, nós temos que pensar como que devemos tratar o fogo de uso tradicional no Brasil como um todo. Ô Zé, a gente precisa caminhar para a síntese com o Luiz, porque ele tem compromisso daqui a 5 minutos, às 13h55. Você Tá, quer então eu fazer mais queria uma pergunta? Não, eu Ou queria vamos para a fazer síntese? uma, já encaminhando para a síntese, quer dizer, se eu entendi bem, Luiz, você vai me corrigindo todas as bobagens que eu vou falar, por favor, tá? A gente está vendo em 2024 um recorde de queimadas em função do El Niño, do aquecimento global e de práticas humanas, né? Da, também da derrubada da mata, da vegetação nativa, e que isso está concentrado em áreas que têm um impacto não só ambiental grave, mas que também com potencial de impacto econômico, né? Talvez para chamar a atenção para as pessoas, porque nem sempre as pessoas se compadecem do que acontece longe da casa e da vida delas, você talvez pudesse elaborar um pouquinho mais essa conexão entre esse recorde de queimadas e os impactos econômicos que isso pode ter, e talvez a gente extrair a nossa síntese daí. Tá? Esse ponto acho que é interessante para a gente conseguir conectar, né, o problema do fogo, talvez numa área muito longe da gente, com o que nós pensamos de desenvolvimento do país, né? O fogo ele tem o potencial, né, de emitir aerossóis para a atmosfera, que causam impactos diretos à saúde humana, né? Você aumenta a poluição atmosférica. As pessoas que são afetadas por essa fumaça precisam, por exemplo, de hospitais para serem tratadas. E, com isso, Uhum, sobrecarrega o Sistema Único de Saúde, que deve colocar recursos para o tratamento dessas pessoas. Esse é um exemplo. O fogo, a partir do momento que ele é colocado nessas áreas abertas e entra dentro das florestas, ele acaba afetando não só os estoques de carbono que atualmente são negociados em mercados de carbono e podem trazer benefícios para estados, municípios e até o setor privado, mas também degradam a biodiversidade, que num contexto do desenvolvimento sustentável global é um elemento que o Brasil tem diferenciado do mundo como um todo. Ninguém tem mais biodiversidade do que o Brasil. Se há um país que pode desenvolver baseado na sua biodiversidade, né, para a indústria farmacêutica, cosmético e alimentar, é o Brasil. Então, esse fogo, ele minimiza, né, ele diminui a nossa capacidade de promover soluções baseadas, por exemplo, na bioeconomia. E, finalmente, a partir do momento que você desmata florestas na região amazônica, no Cerrado, e degrada essas florestas pelo fogo, você reduz a capacidade dessas florestas, por exemplo, de ciclar a água, minimizando, então, a possibilidade, né, de conduzir a água para locais onde você tem
por exemplo, agricultura, né, de larga escala, que faz parte das nossas exportações. Então, como vocês podem ver, existe uma conexão muito grande entre o meio ambiente, o bem-estar social e a economia nacional, porque uma vez que você não tem, você quebra o ciclo hidrológico, você causa problemas na agricultura, problemas de fornecimento de energia, né, problemas de abastecimento de água para as populações nas diferentes cidades. Então, assim, mais um desmatamento de forma ilegal, descontrolada, é uma ameaça à economia nacional. Perfeito. Vê se Essa funciona economia assim. ameaça a saúde, né? Fogo prejudica a saúde, bioeconomia, fogo prejudica a saúde e ameaça a economia do país, né? Ou do Exatamente. Brasil. Boa, boa, boa. Ô Muito Luiz, bom. ó, liberando você às 13h55, como combinado. Te agradeço Perfeito. muito. Esperando ter você de volta aqui algum dia. Um grande abraço, muito obrigado, viu, Obrigado, pela Luiz. entrevista. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço aí. Uma boa tarde para todos.